Boa noite, irmãos e irmãs. Damos as boas-vindas aos que acompanharão esta reunião de exposição doutrinária do Centro Espírita Isaac Lima. Desejamos oportunas reflexões e que estejamos em paz, com a presença de Jesus junto a todos nós. Mãos de Alain Filho. Mãos que apontam as falhas do outro são traves nos olhos de quem não se vê. Abertas são tapas na cara da vida, fechadas são punhos buscando poder. Lançam as pedras, condenam e castigam, mas na própria vida há uma contradição. Mãos que lavadas diante do povo demonstram de novo uma velha omissão. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Das cinzas de todo desamor renasça a paz, que eu consiga enxergar o amor em mim e levá-lo aos demais, e notar que apesar de toda dor, há mãos que partilham o pão e o vinho, são as mesmas mãos que nos lavam os pés, mãos que nos chamam para andar sobre as águas e sempre nos erguem se há pouca fé. Mãos que amparam o samaritano, são mãos que irmanam quem o mundo abandonou. Mãos que semeiam do alto do monte, são fontes de fé, de esperança e de amor. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Minhas mãos estão marcadas do que está cheio o meu coração. Cada mão está marcada do que está cheio o seu coração. Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs. Daremos início à leitura da página. Tem o título Coisas Terrestres e Celestiais. Se vos tenho falado de coisas terrestres e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus, João, capítulo 3, versículo 12.
No intercâmbio com o mundo espiritual, é frequente a reclamação de certos estudiosos relativamente à ausência de informações das entidades comunicantes, no que se refere às particularidades alusivas às atividades em que se movimentam. Por que não se fazem mais explícitos os desencarnados quanto ao novo gênero de vida a que foram chamados? Como serão suas cidades, suas casas, seus processos de relações comuns? Através de que meios se organizam hierarquicamente? Terão governo nos moldes terrestres? Indagam outros relativamente às razões pelas quais os cientistas libertos do plano físico não voltam aos antigos centros de pesquisas e realizações, vulgarizando métodos de cura para as chamadas moléstias incuráveis, ou revelando invenções novas que acelerem o progresso mundial. São esses os argumentos apressados da preguiça humana. Se os espíritos comunicantes têm tratado quase que somente do material existente em torno das próprias criaturas terrenas, num curso metódico de introdução e tarefas mais altas, e ainda não puderam ser integralmente ouvidos, que viria a acontecer se olvidassem compromissos graves, dando-se ao gosto de comentários prematuros? É necessário compreenda o homem que Deus concede os auxílios. Entretanto, cada espírito é obrigado a talhar a própria glória. A grande tarefa do mundo espiritual, em seus mecanismos de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus Pai de infinita bondade e agradecer a oportunidade de estarmos juntos para a nossa reunião. Senhor Deus, te agradecemos por cuidar de nós, de nossos familiares e amigos por mais um dia. Mestre Jesus, te rogamos a tua presença no meio de nós, para que possamos estar receptivos aos teus ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Que Isaac Lima e toda a espiritualidade possa intuir a nossa irmã ou irmão que nos trará o estudo desta noite. Que tudo possa fluir em paz e harmonia. E assim, Senhor Deus, com a tua permissão e em nome de nosso amado Mestre Jesus, damos início à nossa reunião. Que Deus abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Olá, queridos irmãos do Centro Espírita Isaac Lima. Sou Icléia Souza, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. É sempre uma alegria estarmos juntos para mais um estudo da doutrina espírita, que através do esclarecimento fortalece nossa fé e nos prepara para que a caminhada terrena seja proveitosa para a nossa evolução como espíritos imortais. O tema do nosso estudo está na obra
o Livro dos Espíritos, no terceiro livro que trata das leis morais, no capítulo 6, que nos esclarece sobre a lei de destruição, e nas perguntas 742 a 745, que vai tratar sobre guerras. O tema bem adequado ao momento que estamos vivenciando. O planeta está assistindo mais uma guerra. E sabemos, que as guerras ainda ocorrem em nosso planeta devido às condições evolutivas em que nos encontramos. Como nos esclarecem os benfeitores espirituais na questão 742, a causa que leva o homem à guerra é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. Essa condição ainda leva o homem a lutar contra o mais fraco, a fim de impor sua força em seu próprio benefício. Essa natureza animal que nos ajudou a superar os obstáculos no início de nossa jornada evolutiva. Mas ela deve dar lugar à natureza espiritual, que nos auxiliará ao reconhecimento do ser espiritual que somos. Porém, ainda há momentos que a natureza animal prevalece e vemos então o egoísmo sendo a maior motivação para que seja iniciado um conflito. Um olhar unilateral que impede aos seres humanos envolvidos nesse conflito de terem empatia com o próximo, de olharem o próximo como irmão, de se colocarem no lugar do outro. Mas segundo o espírito Miramês, na obra Filosofia Espírita, psicografia de João Nunes Maia, ele diz assim: por trás de todos os movimentos belicosos, os benfeitores espirituais estão agindo, mudando ideias, fazendo com que as nações em litígio aproveitem as lições pelo aguilhão da dor. É a lei do semelhante curando o semelhante. Bem, meus irmãos, lei do semelhante curando o semelhante. Em um mundo globalizado como o nosso, onde acompanhamos os acontecimentos em tempo real, hoje estamos todos sofrendo o aguilhão da dor, assistindo o sofrimento de nossos irmãos. Então, esperamos que possamos aprender com essa dor, que possamos começar a cura da indiferença, do egoísmo, das paixões belicosas, e que possamos nos tornar mais fraternos, solidários e, principalmente, que busquemos a paz dentro de cada um de nós. Porque também já aprendemos que a paz está conosco, no nosso equilíbrio, no nosso olhar para nós mesmos e para o outro. Bem, irmãos, as guerras são oriundas do primitivismo. Vivíamos em guerra constante uns com os outros, mas em defesa da sobrevivência. Compreendemos então com isso que, com o passar do tempo, a humanidade irá evoluindo gradativamente. Sabemos disso. Estamos evoluindo. Estamos caminhando. A cada encarnação, a cada geração, vemos essa evolução, esse progresso intelectual e moral. E sabemos que o progresso moral ele vai mais lento,
porque exige uma mudança interior, uma mudança de pensamento. Não uma fala, mas uma mudança. Mas à medida que formos evoluindo, as guerras vão se espaçando cada vez mais, para depois desaparecerem do planeta. Nós estamos cientes que isso se dará. Mas essa evolução tem que acontecer nos nossos sentimentos, com a reforma dos nossos pensamentos. E entenderemos que o melhor, mais útil combate é a guerra interna. A guerra contra os piores inimigos que existem, que são os nossos defeitos morais. Essas sim. Esses sim são combates necessários, porque esses combates é que vão nos levar à libertação espiritual. Melhor ainda, né? Porque esse combate não depende de destruição do nosso próximo. Nós seremos vitoriosos quando vencermos a nós mesmos. Quando os benfeitores espirituais afirmam, na questão 743, que a guerra desaparecerá um dia da face da Terra, eles também nos mostram a condição para que isso aconteça. A condição é quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Sim, meus irmãos, ao praticarmos a lei de Deus, sintetizada no mandamento maior, a lei de amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isto é, reconhecer-se filho de Deus, entendê-lo como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Isto é, cuidar de nós, termos consciência plena de que somos espíritos destinados à angelitude, que precisamos uns dos outros. Aí, com certeza, iremos nos reconhecer como irmãos. Iremos amar ao próximo, porque teremos essa consciência dessa necessidade de estarmos juntos nessa caminhada. E como nos falou Jesus, né? Nós iremos ser reconhecidos por muito nos amarmos. Estamos caminhando a cada passo, a cada vitória sobre nós mesmos, a cada conquista de uma virtude, a cada separação, a cada superação de um vício. Então, quando nós chegarmos a esse entendimento, a essa condição de entender esse mandamento de amor, essa lei de amor, com certeza não existirão mais guerras, nem discórdia entre os povos, porque não teremos necessidade de medir forças. A força que unirá toda a humanidade terrena será a força do amor. E aí a gente se pergunta, né? Se tudo em nossa existência tem uma razão de ser, tem um objetivo, qual será o objetivo da guerra?
Em resposta a essa pergunta, que é a questão 744, os espíritos nos falam em liberdade e progresso. E aí a gente vai entender dessa maneira. Vamos supor que em alguma circunstância o homem não consegue evitar as guerras. Então, elas são transformadas em instrumentos de liberdade e progresso para aqueles que estarem envolvidos naquelas circunstâncias. Porque a lei nos fala que nada se perde, tudo se transforma. O Espírito Miramês nos diz, na mesma obra citada, ele nos diz assim: quando os seres humanos não obedecem às advertências espirituais para a educação pelo amor, a disciplina vem por processos rudes. As guerras, nesses casos, são instrumentos violentos para acordar as almas endurecidas, que mesmo em subjugação, essa subjugação será momentânea, para que os envolvidos se sintam pressionados e progridam mais depressa. E aí a gente vai entender, né? E lembrar da fala do mestre. É necessário o escândalo. Escândalo é necessário, mas é daquele que provoca o escândalo. Porque então, aquele que promove uma guerra em benefício próprio, responderão pelos desastres que provocarem. E são vários desastres, né? Esses flagelos que torturam os povos, os sofrimentos de uma geração inteira. Quantos séculos demorarão para se recomporem? Da dor física, da dor moral que uma guerra provoca em todos os envolvidos. E aí, companheiros, hoje, com a globalização, com a comunicabilidade facilitada pela internet, com as interrelações entre as nações, há muito mais pessoas atingidas, diretamente e indiretamente. Hoje, uma guerra em nosso orbe, ela se torna de todos nós, porque de alguma forma seremos atingidos. E a cada situação, a cada momento, a cada compreensão, a cada tomada dessas verdades que já estamos apreendendo, nós sentiremos muito mais, nos envolveremos muito mais. Essa dor moral que sentimos pelos nossos irmãos, porque estamos assistindo também, graças a Deus, muitas demonstrações de solidariedade, de verdadeira fraternidade. Assim comprovamos as instruções dos Espíritos sobre o objetivo da guerra. Vamos aprendendo uns com os outros, vamos aprendendo nas dificuldades. Não conseguimos pelo amor, então temos o benefício da dor para caminharmos cada vez mais. Mas então a pergunta, todo esse sofrimento, por que a espiritualidade não evita as guerras? Será que não evita? Os espíritos benfeitores, eles estão sempre por perto e
tentam, logicamente, intervir sobre aqueles que estão em via de cometerem atos de guerra ou atos que prejudiquem a eles próprios, principalmente, e aos outros, ao seu próximo. Mas nós possuímos o livre arbítrio, temos o poder de escolha, temos o poder de decisão. Então, os espíritos nos orientam, mas a escolha, a ação é nossa. E esses espíritos que estão envolvidos, que estão focados, que fomentam uma solução através de uma guerra, através de uma violência, através de uma ação violenta, atraem quem? Espíritos que estão no mesmo nível. Espíritos ainda que estão afinizados com esse pensamento belicoso. E aí eles agem em manobra oposta, aos benfeitores. Enquanto os benfeitores orientam a não ação daquele ato violento, esses espíritos animam para que haja e aconteça, porque também estão ali sendo contemplados com as suas, vamos dizer assim, necessidades inferiores, suas paixões inferiores. Então, nós devemos estar atentos quanto às consequências de uma guerra. Nós que temos algum conhecimento, sabemos que não é uma situação passageira. O Espiritismo esclarece, que os danos materiais, eles são passageiros. Uma destruição física, ela é reconstruída. E se comparados ao custo, ao prejuízo, vamos dizer assim, espiritual, esses danos materiais são ínfimos. Porque o custo espiritual é muito alto. Porque os responsáveis por fomentar uma situação dessas de sofrimento aos seus semelhantes, eles terão que suportar no mundo espiritual e encarnações futuras os efeitos da lei de ação e reação que rege o universo. E nós não podemos esquecer, porque se a gente pensar fora desse olhar, nós vamos imaginar, não, eu não fomento guerra, eu não estou envolvido com a guerra, então não tenho esse sofrimento. Mas nós não podemos esquecer das pequenas guerras que vivemos, principalmente em nosso país, nas grandes metrópoles do nosso país, nas grandes cidades. Violência, agressividade de irmãos contra irmãos, que geram medo, que geram insegurança, que levam a doenças físicas, morais. Então precisamos estar atentos se também não estamos fomentando algum tipo de guerra contra o nosso irmão. Algum tipo de situação que provoque no meu irmão essa insegurança, essa dor. Portanto, queridos irmãos, devemos estar atentos aos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Devemos sempre estar no olhar, orar, vigiar nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos, para que possamos evoluir moralmente. Essa orientação do Cristo, ela é preciosa, como todas as outras. Mas para esses assuntos, em que muitas vezes nos colocamos fora do assunto,
como se não fosse da nossa alçada essa dor. É preciso que tenhamos esse olhar que somos irmãos, somos pertencentes a um grupo, que moramos na mesma casa, que temos o mesmo Pai. E que nossas ações são responsáveis pelos acontecimentos da humanidade. Que devemos trabalhar a paz dentro de nós, para que ela ocorra em nosso entorno e que faça com isso uma onda pacífica, como nos orientou Jesus o tempo todo, em sermos pacíficos. Então é preciso que tenhamos esse olhar. Orar é importantíssimo. Orar é transformar o nosso sentimento em energia que vai chegar ao nosso irmão, no desejo dessa paz, dessas vibrações positivas, entendendo que nada acontece sem uma razão de ser, que estão todos sendo orientados, estão todos sendo naquele momento amparados, mas que nós todos vamos sofrer as consequências desses atos, de alguma forma, porque fazemos parte da mesma casa. Por isso precisamos vigiar nossos pensamentos, não julgar nossos irmãos, olhar e tomar conta de nossas palavras e dos nossos atos, porque com isso nós vamos evoluindo moralmente. E nós sabemos que a missão da nossa encarnação é essa. A missão maior que temos em nossa encarnação é essa, de evoluir moralmente. Porque evoluindo moralmente, nós estamos contribuindo para o progresso de toda a humanidade terrena. Então, com isso, meus irmãos, é importante que tenhamos nesse momento o equilíbrio, a tranquilidade de saber mais uma vez que precisamos observar os nossos pensamentos. Estamos diante de situações que podem contribuir muito com a nossa evolução. Porque é hora de olharmos, entendermos e sabermos que não podemos continuar praticando os mesmos atos. Que estamos aqui de passagem encarnados, mas que somos espíritos imortais. Que se hoje, nesse momento, não estamos envolvidos com nenhuma guerra, graças a Deus, podemos ter participado de outros momentos, em outras encarnações. E que precisamos continuar com os nossos pensamentos na paz, para que não nos envolvamos em outros conflitos. E que possamos estar atentos a essas pequenas guerras que eu citei. Os nossos conflitos com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos companheiros de trabalho, com os nossos companheiros de religião, o nosso olhar de julgamentos,
São pequenas guerras que criamos em nós e que trazem conflitos internos que não nos permitem essa paz, a paz que o Cristo pregou. Se nós pararmos para analisar aqueles momentos de Jesus no planeta, nós vamos ver que ele estava sempre em paz, mesmo nos momentos mais difíceis, porque ele estava em paz com ele mesmo, com a sua consciência, com o seu dever, com a sua missão. E nós sabemos que cada um de nós tem a sua missão. Então agradecemos a Deus pelo conhecimento que a doutrina espírita nos dá. Esse esclarecimento que nos ampara, nos consola, porque nos prepara para superar os possíveis obstáculos que são naturais em nossa jornada terrena. E essa preparação nos ajudará muito em nossa evolução espiritual. E não esquecendo nunca que somos todos corresponsáveis pela evolução do nosso orbe. E como nos coloca o Espírito Miramês sobre essas questões, ele diz assim: a doutrina dos Espíritos nos traz convites todos os dias para que possamos mudar a nossa postura espiritual no modo de conversar com os outros, no modo de agir com os nossos semelhantes. Porque a palavra é força poderosa que destrói e constrói, de acordo com os sentimentos que alimentamos. É por isso que Jesus é o nosso mestre incomparável. Ele é o educador do verbo em todas as situações. Não sejamos os grandes, nem mesmo os pequenos culpados. O nosso lugar de seres conscientes, os nossos deveres, deve ser de benfeitores em todos os rumos, ajudando e servindo somente por amor. Obrigada, queridos irmãos, por essa oportunidade de reflexões que nos foi proporcionado esse estudo. Fiquemos com Jesus. Neste momento, possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade benfeitora e amiga, e agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui, mesmo que virtualmente, para o estudo da doutrina espírita. Que todos os ensinamentos, que todas as informações e orientações aqui oferecidas possam nos fazer melhores a cada dia, que possamos colocar na nossa prática diária todo o ensinamento aqui recebido, que neste momento também todos aqueles que estejam necessitando de um amparo, de uma luz, possam receber todas essas vibrações de fé e de esperança que aqui foram colocadas no estudo. E agradecemos por mais este dia. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.
É com grande alegria que finalizamos esta reunião, agradecendo a todos que a acompanharam, agradecendo aos que contribuíram para que ela se realizasse e, sobretudo, agradecendo a Deus por nos permitir estar reunidos em seu nome e em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima noite e que possamos nos reencontrar na próxima reunião. Mar da Vida, de Alan Filho, Sérgio Paulo, Carlos Alessandro. Ondas da vida carregam o barco, atracado no tempo, não quer navegar. Naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte consegue sozinho fazer com que barcos prefiram parar. Mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Vá, enfrenta as tormentas do além-mar. Isso as velas da coragem pra lutar e além, estrelas do bem vão te guiar. Vá, que o Cristo seja a luz em teu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com instrumento que se chama amor.